Ser mãe é uma maratona que nunca acaba. Você corre, corre a vida inteira e parece que a cada fase tem um novo desafio. Se você é mãe jovem, ou avó, ou já está cuidando de todo mundo há muito tempo, esse vídeo foi pensado em você. Em homenagem ao Dia das Mães, a gente vai gravar um vídeo aqui hoje sobre as 3 fases da maternidade. Aquela mãe de primeira viagem que é a tua esposa, né, Francis? Sim, isso aí. Com criança pequena, que tem que carregar, amamentar. Aquela mãe que já criou os filhos, mas que agora tá tendo que ajudar os filhos a cuidar dos netos e tá tendo uma sobrecarga aí na fase que achou que ia começar a descansar, né? É que isso é aí. a fase da tua mãe e da minha Exato, também. Exato. E aquela mãe que já tem até os netos criados, né? A já gente tem chama de nona por aqui. a nona, perfeito, que já tem a família toda constituída e agora tá começando a sentir o peso de ter trabalhado tanto e cuidado de todo mundo. Então fica até o final desse vídeo que a gente vai deixar 3 dicas independente da sua faixa etária. Eu sou Isabel Ramiranda, sou médica ortopedista. Sou Francis Neis, educador físico. E esse é o Artrocast, o seu podcast de saúde articular. A gente vai começar falando da mãe jovem, que é o caso da minha esposa. Ela me presenteou com 2 meninas maravilhosas. Mas mesmo ela tendo alguém em casa para cuidar dela, às vezes peca um pouquinho no autocuidado. Sem dúvida. Então a gente vai começar falando com atenção com a postura. É muito comum de mães ou pais que acabaram de ter seu primeiro filho terem muito desconforto nos punhos. Eles sofrem muito com isso, porque eles tentam segurar o bebê sustentando todo o peso dele sobre a mão. Não é incomum a gente ver esse tipo de situação. Então tome muito cuidado. Apoiar o bebê no antebraço com o punho fechado é uma boa estratégia, porque dessa forma eu não sobrecarrego a articulação do punho, distribuo melhor o peso da criança sobre o braço e dessa maneira eu consigo sustentá-lo por mais tempo. Porque tem vezes que tu não tem a opção de soltá-lo. Você precisa dar um colinho, ou ele está dormindo, ou está meio enjoadinho naquele dia, você precisa manter ele perto de ti. Fazer dessa forma vai fazer com que você consiga, com conforto, permanecer nessa postura por muito tempo. E essa é uma baita dica de um paizão. O Francis tem 2 meninas pequenas, uma de 2, a Aurora. Quase 3, Quase 3 anos e outra ainda aí no seu primeiro aninho de vida, né, a Isso Malu. aí. Então, ele sabe do que tá falando, não só por ser educador físico, mas por estar vivendo essa fase aí da paternidade, né, Francis? Isso aí. Falando sobre segurar bebê ainda para as mães jovens, é muito importante ficar atento à postura. Muitas vezes, quando você vai amamentar uma criança, você acaba colocando da forma que fica mais confortável para a criança, porque é um bebezinho e tal. Mas, gente, bebezinho pequeno é super elástico, eles se acomodam de qualquer jeito, tá? Então não fica preocupado se o bebezinho vai ficar muito mal posicionado. É muito pior a tua postura ficar ruim, que tu vai ficar todo travado depois, toda travada depois, do que a postura do bebezinho. Bebezinhos são super elásticos e eles se adaptam a diferentes posturas. Então, sempre que tu for amamentar, procura estar numa cadeira confortável, que tu tenha algum apoio de preferência, tem aquelas almofadinhas que ajudam bastante na amamentação para suportar o bebezinho aqui, ou algum apoio de braço um pouquinho na altura do teu ombro, que tu não tem que ficar nem assim e nem muito assim, né? Um apoio de braço que deixe a altura do teu braço confortável. Lembrando de sempre amamentar a criança dos 2 lados, não só pela questão da produção do leite, mas também pela importância da distribuição da carga desse bebê. No inicinho, no primeiro, segundo mês de vida, esse bebê é uma pluma, não vai te causar tanto incômodo, mas essa criança pode ir amamentando até o final do primeiro, segundo ano de vida, e aí vai ficar pesado se tu não te preparar, né? Se tu não tiver uma musculatura preparada e uma postura adequada, por mais que tu treine, vai sobrecarregar, não é isso, Francis? Com certeza, isso vai acontecer. E outra coisa que, consequentemente, a má postura de segurar vai acontecer é a fraqueza do centro do nosso corpo. A mulher acabou de passar pela gestação, ela vai estar bastante fragilizada nessa região. Então a gente tem que tomar cuidado com o retorno para esse tipo de treinamento. É delicado, dependendo do tipo de parto que ela teve. Decorrente no parto normal, é uma sequência, vai poder voltar em um tempo determinado. Agora, se fez uma cesárea, é outra estratégia, tem que se respeitar de outra forma. Mas você deve concentrar-se em trabalhar a região do centro do teu corpo, porque você vai passar muito tempo do seu dia com pesos desproporcionais. E se teu centro está fraco, se teu core está fraco, você vai, consequentemente, jogar carga extra para a tua lombar. E aí vai começar a travar a lombar, vai ser difícil de se ajeitar. Já estava difícil por causa do final da gestação, principalmente para a mulher. Então, nessa hora, é sempre importante observar muito bem como está a força
do centro do corpo. Isso que o Francis está falando é muito importante. Então, essa região do centro do corpo que a gente fala é a parte abdominal, toda a musculatura que sustenta os nossos órgãos internos, a musculatura pélvica e a musculatura paravertebral lombar. Isso é que forma essa parte principal aqui do centro do corpo, que tem que estar bem fortalecido. No final da gestação, a gente já tá com aquele barrigão puxando para cá, a lombar já tá sobrecarregada e muitas mulheres vão ter dor ciática, aquela dor que irradia na perna lá no final da gestação. E é muito comum também, além de ter essa dor que irradia, essa dor ciática incomodando ao final da gestação, as mulheres ao longo da gestação desenvolverem mais dores do que teriam se não estivessem grávidas. Não só pelo peso da barriga, mas porque a gestação é um processo inflamatório para o corpo. Então, se tu tem predisposição a ter uma tendinitezinha aqui e ali, durante a gestação, ela vai se manifestar, tá? Então, fica muito atento a isso, porque quanto melhor o teu fortalecimento também no pré-parto, melhor vai ser a tua recuperação no pós-parto. Então, esse fortalecimento central é importante. Tem agora aqui uma coisa meio que, pessoal, tem gente que fala umas coisas, outros um ponto meio que de atrito aqui, né, entre os educadores físicos e médicos. Se fala muito que se você fizer exercício de abdômen, durante o final da gestação, né, durante toda a gestação, você pode evoluir com diástase, dilatação da musculatura abdominal. Mas, gente, não é bem assim, tá? Não é bem assim, porque o músculo abdominal, são vários músculos, mas os dois músculos principais que fazem diástase são esses daqui. E aí, para ele se afastar, normalmente é mais comum ele se afastar se você tem um crescimento grande da barriga, que vai afastando esse músculo. Mas se você treinou e fez força, principalmente força abdominal, treinou seu abdômen, principalmente nos 2 primeiros trimestres, esse músculo ele tá muito mais rígido. Quanto mais rígido, menor a chance dele dilatar. Então, os estudos já mostram que um bom fortalecimento abdominal no pré-parto vai, inclusive, te proteger, né, da diástase abdominal, não é isso, Francis? É isso aí. E no retornar, tomar muito cuidado com a projeção. A técnica errada do abdominal sim vai prejudicar a tua diástase. Então, tomar cuidado para não projetar ele para frente. Aí sim a gente está fazendo o afastamento da parede abdominal, o que vai contribuir. Você está com fraqueza. A tendência é você fazer um movimento compensatório. E quem vai compensar essa força é a tua lombar. Só que para isso acontecer, tu empurra a barriga para frente. Sendo que quando a gente está pensando em um abdominal, a gente tem que contrair, jogar a barriga o máximo que a gente puder para dentro. Por isso que o indicado no começo é começar com pranchas. Perfeito. A isometria é uma forma da gente ter uma excelente percepção do esforço que a gente está fazendo e também conseguir ajustar da melhor maneira possível a postura durante a execução do exercício. Legal. Então, essas foram as 3 dicas para mães de primeira viagem, tá? Então, cuidar muito no segurar o bebê, cuidar do punho, cuidar da postura da coluna cervical, da coluna como um todo ao segurar o nenê, foi a dica número 2. E a dica número 3, fortaleça o centro, no pré e no pós-parto também. Agora, vamos falar de você, que é mãe, já tem os teus filhos criados, mas está começando a ter que cuidar dos teus netos. Então, quando chegou o momento que tu achou, agora vou só relaxar e aproveitar a vida, os teus filhos também tiveram filhos pequenos e é óbvio que tu, como uma avó, vai querer cuidar, mas mais do que querer, muitas vezes vai precisar ajudar a cuidar, né, Francis? Exato. Eu posso falar com propriedade, já que sou pai. Filho é da comunidade, não é só de uma pessoa, não é só de um casal, precisa de apoio. E os avós entram muito forte nessa questão. A gente é abençoado porque meu pai, minha mãe, nossa rede de apoio é bem grande, então isso contribui bastante. E como treinador e treino os meus pais, noto a necessidade que eles têm de um fortalecimento específico. Pode parecer trivial a gente segurar um bebê, mas esse bebê vai ganhando peso e rápido. Muito rápido. E quando a gente está pensando numa pessoa que já passou da casa dos 50, 60 anos, que é o caso dos meus pais, é diferente. Eu não posso deixar errar. Então, como eu estou observando o que eles fazem, como eles fazem, fica muito mais fácil de orientá-los individualmente. Mas, como uma dica geral, tome cuidado como você pega seus netos no colo. Porque a tendência do avô ou da avó é estar brincando, é estar fazendo algo diferente da mãe e do pai, que vai ficar aquela questão mais de acolher. O avô e a avó já vão tentar brincar, vão ser mais lúdicos. Toma muito cuidado, porque se tu já tem uma predisposição a ter dor, você já tem quadro de dor, pouco movimento com uma sobrecarga extra que é seu neto pode desencadear algo bem ruim para você.
Então toma muito cuidado com a sua postura. Tenta sempre pegar, se você for pegar, projeta para frente, não para o lado, porque isso vai fazer com que você compense lateralmente. Eu projetando para frente, eu tenho a tendência maior de usar meu abdômen como sustento para a minha postura. Se eu jogar para o lado, para trás, eu já começo a usar mais a minha lombar. Então traz o peso do seu neto para frente e contrai o abdômen. Ah, Francis, é difícil de fazer isso. Sim, é difícil. Mas se você pensa em se locomover na casa, se pensa em ficar com ele brincando, se for fazer movimentos, vou brincar com ele, levantar, faz na frente do teu corpo. Quanto mais centralizado, melhor para distribuir essa carga. E ao mesmo tempo que é difícil de fazer, mais difícil ainda é de viver com dor, né? Com certeza. Então você tem que começar a se conscientizar. Uma coisa que eu vejo muito, até pela minha mãe, assim, com a minha filhada, é que a criança tem um afeto tão diferente pelos avós que acaba criando muitas brincadeiras lúdicas e a minha filhada, por exemplo, já tá com 4 anos, a minha mãe tem mais de 60 anos, né? Então, ela tem a mania de chegar e se jogar, porque eles têm uma confiança muito absurda em você, né? A criança confia demais naquela avó que cuida. Então, se você é uma avó que cuida, o teu neto vai confiar em ti. E aí, quando ele vem e se joga com tudo, uma criança já de 15, 20, 30 quilos, às vezes, não é fácil, gente, não é fácil. Então, mais do que cuidar só a posição na hora de segurar, você tem que achar um tempo no seu dia a dia para ter um treinamento. Por quê? Para você poder viver com qualidade de vida, entregar o que você quer para os seus netos, entregar essa doação em termos de poder se exercitar, poder brincar com eles, você precisa sim de força, tá? Então, os músculos maiores do nosso corpo estão nas pernas. Perfeito. Então, quando a gente tem uma boa força nas pernas, a gente consegue suportar um pouco melhor quando vem esses movimentos inesperados, como é uma criança quando se joga no teu colo ou pula de uma cama esperando que tu agarre. Tu vai agarrar, tu não vai deixar a criança cair de cabeça no chão. Então, tu vai agarrar aquela criança, mesmo sabendo que isso pode, naquele momento, 1 minuto depois, travar o teu ciático. É automático, tu vai agarrar. Então, mantém um bom fortalecimento físico, faz treinamentos de agachamento, mantém o fortalecimento do centro do teu corpo também, que isso vai te proteger dessas circunstâncias que a gente tem com toda criança, né? Sim. A criança, ela não entende as consequências do movimento e isso vai fazer com que você se cuide um pouco melhor e proteja a sua musculatura. Agora, trazer um caso de importância do alongamento. O alongamento se torna muito importante porque uma vez que tu vai ter um esforço diferente, isso vai gerar contraturas, então teus músculos vão estar mais rígidos. E aí a propensão para você ter uma lesão é muito grande. Eu vou contar o caso que aconteceu com a minha mãe, dela ir brincar com a minha filha mais velha, ela foi sentar no chão e teve uma luxação no seu joelho. Ela ficou semanas mancando por causa de sentar no chão. Ela teve um dia muito agitado, ela trabalha movendo carga, então ela teve um dia muito corrido, foi lidar na horta, aquele desestresse de mexer na terra, só que no final do dia ela pensou, vou sentar no chão para brincar com a minha neta. Ao sentar no chão, que ela fez o movimento para sentar no chão, ocorreu a lesão. Porque aquela musculatura estava tão tensa, que quando ela precisou um pouquinho mais de alongamento para fazer um movimento de sentar-se ao chão, ocorreu a lesão. Então faça pausas a cada 2 horas, se você está numa atividade, mesmo que seja do teu trabalho, você não está brincando com o teu neto, mas já prepara o teu corpo, relaxa ele, deixa ele pronto para executar qualquer função sem a compensação da rigidez. Perfeito. Então essas foram as 3 dicas para aquela mãe que está virando avó e está se descobrindo nessa nova fase da maternidade. Eu diria que é quando as mães viram avós, né? É um momento muito lúdico, muito maravilhoso para aquelas pessoas e eu espero, e o Francis também, né, que vocês possam aproveitar esses momentos com os netos de vocês da melhor forma. Então, para isso, mantenham um treinamento físico, cuidem a forma de segurar essas crianças, principalmente criança que está em fase de crescimento, elas dobram de peso muito rápido, né? E também mantenham-se alongados. Uma musculatura que tem uma maior amplitude de movimento permite um pouco mais de trauma sem que ocorra a lesão, né? Exatamente. Então agora a gente vai falar para a terceira fase da vida. Você que a vida inteira cuidou de todo mundo, você foi mãe, cuidou dos teus filhos, do teu marido, da tua casa, você foi mãe e depois ajudou tuas filhas a cuidar dos teus netos, os teus filhos cuidou dos teus netos, já passou, agora teus netos estão tudo criados, já não são mais criança de colo e agora é a fase de você sim aproveitar a vida, só viajar, curtir. Mas para isso é preciso o quê?
é preciso ter aquela boa poupança que a gente fez ao longo da vida. E eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando de músculo, né, Francis? É isso aí. A melhor economia que você pode fazer para envelhecer, sem dúvida, é músculo. Agora, quando você chega ali acima dos 65, 70 anos, que em geral é a faixa etária, né, de quem já tem ali os netos criados, é muito importante você ficar atento à osteoporose. Principalmente mulheres acima dos 65 anos precisam ficar muito atentas à osteoporose. A osteoporose é uma doença silenciosa e que ela vai se manifestar somente quando ocorre uma fratura. E aí pode já não ter mais volta como antes, tá? Então a osteoporose é aquela doença. Eu gosto de dizer para os meus pacientes que quem tem osteoporose é como se estivesse com um cupim no osso. Vai Boa. comendo tudo por dentro, vai ficando poroso. E é como você sentar naquela cadeira velha que tava lá num galpão, que você chegou lá agora, ela tá cheia de cupim, tu nem percebeu, tu sentou, caiu e quebrou. E a mesma coisa acontece com o teu osso. Às vezes um pequeno movimento, se você tem uma osteoporose avançada e não cuidou, ela podia até não doer, mas você fez um pequeno movimento, evoluiu com uma fratura. Uma fratura de quadril numa pessoa de 75 anos com fraqueza muscular, com osteoporose avançada, além de ser difícil de tratar, para nós médicos, é difícil de tratar pro paciente, de reabilitar. Tem muitos pacientes que não voltam nunca mais a andar como andavam antes dessa fratura. A qualidade de vida cai muito, tá? Então é muito importante que você evite chegar no momento de já estar com uma fratura. Então, para isso, existe prevenção. A osteoporose tem prevenção. Cálcio, vitamina D são exames que você precisa avaliar e uma densitometria óssea, tá? Você também tem que avaliar com seu médico para ver qual que vai ser a melhor estratégia. Mas uma coisa que eu digo, as pessoas acham que é só tomar cálcio e vitamina D, que esse cálcio e vitamina D vão ir lá pro osso e vão formar um osso duro de novo e aí o cupim vai embora. Não é bem assim. O que mais faz com que a gente forme osso novo é a tensão muscular naquele osso. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, eu tenho, por exemplo, a minha musculatura glútea, tá? Saindo aqui da região posterior, se inserindo aqui no lado do fêmur, tá? Quando esse glúteo aqui, ele está muito fraco, ele não tensiona no osso do fêmur e esse osso aqui começa a ficar todo mais porótico. Agora, se é uma pessoa que apesar de ter osteoporose, treina bastante, faz fortalecimento do glúteo, esse glúteo vai estar sempre tensionando. E aí quando tem essa tensão do tendão ali no osso, o osso entende, pô, esse tendão tá muito forte, ele vai arrebentar, vai me arrancar um pedaço de osso daqui se eu não fortificar esse osso. Então o corpo mesmo vai dando um jeito de fortificar esse osso. Então ao contrário do que muita gente pensa, que o remédio, né, é o mais importante para a osteoporose, o mais importante para a osteoporose é o treinamento físico. Por quê? Porque esses remédios, os alendronatos que tem por aí, eles muitas vezes são indicados e eu uso em alguns pacientes, mas o que o alendronato, o risendronato, eles fazem no teu osso? Eles vão fazer com que o osso velho, ele não seja jogado fora. Então ele acumula osso que é velho no teu corpo. Ele não está ajudando tanto a formar osso novo. O osso novo ele vai se formando cada vez mais devagar no teu corpo, mas se tu não tiver a tensão muscular, que é tão importante ali nos nossos ossos, tu não forma osso novo de boa qualidade que pode sim resistir às fraturas. Então, de novo, aí a importância do fortalecimento, né, Francis? Exatamente. E a segunda dica é justamente sobre o fortalecimento. Não adianta você estar nessa situação da osteoporose, já tem o diagnóstico, já sabe que tu corre esse risco de fratura aumentado, você não deve começar de qualquer jeito. Então os movimentos devem ser adaptados para a sua saúde. Você pode começar com exercícios mesmo sentado, usando elásticos. Isso vão fazer com que você adapte a sua capacidade, gerando o benefício do exercício que a Isabel acabou de citar, te dando esse estímulo para seus ossos ficarem fortalecidos. Então, diminuir o impacto se o teu osso está muito fragilizado, é excelente. Então você pode começar, como eu observei, sentado, com o tempo aumentando a sobrecarga, mesmo com apenas a tensão de um simples elástico. E não estamos falando só do fortalecimento do teu osso. Nessa fase, após os 65 anos, também tem a sarcopenia, que a gente já tem um vídeo aqui no canal sobre fraqueza nas pernas. Você pode dar uma olhada lá onde a gente fala um pouquinho sobre o que é a sarcopenia. E nessa idade também você pode estar começando com a sarcopenia. Tem estudo que mostra que a gente consome de 8 a 10% de músculo por década após os 60 anos de idade. Então, com 60 anos, tu chegou no auge ali, tu começou a consumir músculo. Com 70, tu tem 10% menos de músculo no teu corpo. Com 80, tu tem 20% menos de músculo no teu corpo. Como é que tu vai chegar lá com 90 anos? Tu não vai conseguir caminhar praticamente tanta fraqueza muscular.
Então, aí entra a importância também Sim. de você cuidar muito nisso, mantendo o exercício para ganho de força. E aí entra aquilo que tu sempre fala, né, Francis? Tem que fortalecer as pernas. Tem que fortalecer as pernas, é a base do corpo. As pernas vão dar estímulos positivos para o corpo inteiro. Não só porque eu vou me locomover melhor, não só porque eu vou melhorar a capacidade do meu coração de distribuir sangue, não só porque eu vou ter que melhorar minha capacidade de captação de oxigênio. Então, melhorar o VO2 máximo é extremamente importante para uma longevidade. Então, fortalecer as pernas é de suma importância, não importa a idade, mas principalmente nessa fase da sua vida. Você deve atentar para isso, porque tudo vai demandar da sua capacidade de locomoção, principalmente quando a gente está falando de curtir a família. Agora que você chegou nessa fase, você precisa da sua saúde em dia para poder aproveitar tudo aquilo que você plantou a sua vida inteira. Você cuidou de todo mundo. E agora, quem que cuida de você? Tem uma coisa que eu sempre digo: quem cuida precisa mais ainda do que quem está doente ou do que quem está sendo cuidado, precisa ser cuidado. O cuidador precisa ser cuidado. Porque chega um momento que se tu não cuidar de ti, como é que tu vai seguir cuidando dos outros? Ah, mas o que eu gosto é cuidar dos outros, eu não dou bola pra mim. Mas tu não vai conseguir continuar cuidando dos outros se tu não cuidar de ti. Agora tu fez a tua parte, tu cuidou de todo mundo, tu amou, tu alimentou, tu trocou fralda, tu fez o possível por toda a tua família. Agora é a tua vez de te cuidar e a gente tá aqui pra te ajudar. Agora, se tu é mãe ou tu teve uma mãe muito bacana como eu e o Francis, deixa o nome da tua mãe aqui nos comentários que a gente vai desejar um feliz Dia das Mães pra ti e pra tua mãe, porque eu tenho certeza que família é a melhor coisa que existe, é o maior presente que a gente recebeu de Deus, né, Francis? Com certeza, o nosso Feliz Dia das Mães para todas as mães, seja de primeira viagem, com o bebezinho de colo, seja aquela que está curtindo os netos, ou seja aquela que já está vendo gerações que vieram depois de ti. Parabéns por todo o trabalho maravilhoso que vocês fizeram, especialmente para as nossas mães. Sem dúvida. Que possibilitaram que a gente estivesse aqui falando com vocês agora. Um beijo para Gorete. Um beijo para Ivanir. E feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães.